E aí, pessoal, hoje eu vou falar a respeito do modificador Boolean. E o Boolean, na verdade, é um modificador muito simples de usar. Para isso, eu vou inserir aqui um objeto para demonstrar. Vou colocar aqui um cilindro. Vou posicionar aqui em cima e vou diminuir um pouco. Bom, primeira coisa é que o modificador a gente vai adicionar no objeto principal, naquele objeto que a gente quer que tenha o resultado da operação booleana. Então eu vou selecionar aqui esse cubo, vou vir aqui no meu painel de modifiers e vou colocar aqui o boolean. Então, como vocês podem ver, é um modificador muito simples. Ele vai ter basicamente o tipo de operação booleana que você vai fazer. Existem 3 tipos. Intersect é a interseção, union a adição e difference a subtração. Aqui, nesse campo Object, é onde a gente vai escolher o objeto que vai ser usado para gerar o resultado da operação booleana. Você pode clicar aqui dentro e escolher o nome do objeto, ou clicar aqui no conta-gotas e escolher o objeto. Bom, a primeira dica que eu vou dar com relação à operação booleana é o modo de visualização do objeto, que a gente pode chamar de operador, porque assim fica difícil de ver o resultado dessa operação. Eu consigo ver alguma coisa se eu entrar aqui no modo de visualização wireframe, eu vejo aqui que no cubo foi adicionado essas edges, mas eu não consigo ver claramente o resultado do Boolean. Então, eu voltando aqui para o modo Solid, o que eu costumo fazer é selecionar o objeto operador, vir aqui nas propriedades do objeto e aqui no Viewport Display, onde tem aqui Display As, em vez de mostrar o Texture, que é o nível mais completo de visualização, eu vou usar o Wire, porque aí eu consigo ver só o wireframe desse objeto, então ele fica transparente. Mas o que eu uso mesmo, para ficar bem claro, é o modo Bounds. Bounds vai fazer um prisma nas medidas máximas daquele objeto. E aí, como esse objeto é bem simples, eu consigo ver o que está acontecendo, principalmente quando eu faço uma interação com esse objeto, porque uma coisa bem legal da operação booleana é que você consegue alterar a posição desse objeto, ou a rotação, ou a escala, e ver o resultado disso no objeto principal. Então, nessa posição aqui que o cilindro está, eu vou mostrar as 3 operações. Então, aqui a gente tem a operação padrão, que é de diferença. Então, eu estou subtraindo o volume do cilindro nesse cubo. Posso alterar aqui para Union, onde ele vai adicionar esse volume. E aqui eu queria destacar uma diferença. Deixa eu copiar aqui esses 2 objetos e vou tirar a operação booleana daqui e voltar o modo de visualização desse cilindro. Eu queria demonstrar uma diferença com relação a uma ferramenta de modelagem chamada Join, onde ele também faz uma adição de objetos, porém de uma forma diferente do Boolean. Eu vou selecionar os 2 objetos e vou dar Ctrl J, que é a tecla de atalho para o Join. Então agora esses 2 objetos são um só. Então, diferentemente da operação booleana, eu só vou conseguir interferir nesses objetos se eu entrar no modo de edição. E aí, se eu fizer seleções do volume inteiro, reposicionar. Porém, uma das diferenças marcantes entre os dois é que no Join, os 2 volumes eles continuam intactos. Mas na operação booleana, existe uma edição desse volume. Como isso aqui é uma adição, o volume interno desse cilindro ele foi descartado. A mesma coisa acontece com a subtração. O volume externo é descartado. E na interseção, ele vai manter somente o volume que é comum aos 2, ou seja,
essa parte do cilindro aqui, que está dentro do cubo, é o que ele vai manter. Então, na interseção, somente essa parte aqui é que é considerada. Bom, esse é o modificador Boolean. Muito simples de usar, porém, o maior desafio dele está em algumas regras que você deve seguir para que você consiga prever o resultado da operação booleana. Primeira coisa que é importante é que a malha dos dois objetos envolvidos precisa ser do tipo manifold. Manifold são malhas onde o objeto é fechado, onde não existe overlap de elementos, ou seja, você não tem mais de um vértice na mesma posição, ou faces coplanares, faces que estão exatamente no mesmo plano. Isso também é um tipo de overlap, ou qualquer outro tipo de overlap, ou seja, você não pode ter elementos que estão se sobrepondo. E também as normais devem estar apontando todas para a mesma direção. Ou você vai ter normais apontando para fora, ou todas as normais vão estar apontando para dentro. Uma outra dica é mostrar as edges do objeto principal. Então aqui também nas propriedades do objeto, no modo de visualização, aqui no Viewport Display, habilitar o iframe é muito bom para a gente poder ver como essas edges novas estão se comportando. Algumas coisas, como por exemplo, quando você coloca edges muito próximas ou na mesma posição, pode acarretar problemas, se não aqui na operação booleana, mas em operações booleanas que você pode fazer depois ou no uso de alguns modifiers depois da operação booleana. Eu falo bastante a respeito desse assunto na minha nova playlist sobre modelagem hard surface, principalmente no tipo de modelagem não destrutiva. Então eu vou deixar aqui na descrição um link para essa playlist, depois você dá uma olhada lá. Aqui você vai ver que se eu coloco aqui no centro, ó, a operação booleana ela precisa criar essas edges aqui para que esse furo no meio dessa face possa existir. E você pode perceber, vou diminuir aqui, ó, que mudando a posição do furo, ele muda automaticamente a posição dessas edges para que a operação se adeque. Às vezes, o posicionamento dessa nova edge pode criar overlaps em algumas situações. Para você evitar esse tipo de coisa, você pode, por exemplo, criar no objeto principal um edge loop. Vou entrar aqui no modo de edição. Se você criar um edge loop aqui no meio, você vai ver que fica bem mais limpa o posicionamento desses novos edge loops aqui. Então isso aqui pode impedir problemas, principalmente se eu posicionar exatamente esse cilindro no meio desse cubo, né? Vou usar aqui o Align Objects no sentido do Y. Então ele vai ficar exatamente no meio. Aqui eu sei que todos esses vértices estão na mesma posição. Muito bem. Eu vou inserir aqui um outro objeto, vou colocar aqui uma esfera, vou trazer ela para cá e selecionando o objeto principal, eu vou inserir uma outra operação booleana. Então, vem aqui, acrescento um outro boolean, vou pegar essa esfera, mas dessa vez eu vou fazer união. E com a esfera selecionada, vou vir aqui no display e colocar como bound. Essa mudança também de operação pode ser feita a qualquer momento, tá? Se você de repente vier aqui e falar não quero união, eu quero diferença, não tem problema algum, tá? Com relação às faces dos operadores que estão facetadas aqui, deixa eu tirar aqui o iframe, ó. É necessário que você
selecione o operador e suavize as faces. Então, aperta o botão direito, Shade Smooth. Aqui você vai ver, por exemplo, ó, que se eu puxar para cá, aqui dentro parece que ela é uma esfera e não um cilindro, né? Isso acontece porque aqui no cilindro você tem que vir aqui nos dados do objeto e habilitar o Auto Smooth. E também é necessário que no objeto principal o Auto Smooth esteja habilitado. Então, você vai ver a correta exibição das normais dos vértices na operação booleana. Então, mesma coisa aqui na esfera, seleciona a esfera, Shade Smooth, e a gente vai ter as faces suavizadas na operação booleana. E para terminar, eu quero falar a respeito de um add-on que já vem no Blender. Esse add-on se chama Bool Tool. E o que ele faz é agilizar esse processo da operação booleana através de teclas de atalho e da conversão da visualização dos objetos operadores. Aqui eu vou tirar aqui as operações booleanas e vou devolver as visualizações dos operadores aqui para Texture. Para habilitar, é só você vir aqui no Edit, Preferences, vem aqui no Add-ons, digita aqui no campo de busca Bool, ele vai listar aqui para você o Bool Tool. Então você vem aqui, marca. Se você expandir, ele vai te mostrar a lista de teclas de atalho. As que eu mais uso são essas aqui. Então vamos experimentar aqui. A seleção primeiro do operador, Shift seleciona o objeto principal e aí você vai usar a tecla de atalho. Nesse caso vou usar Ctrl-, ele vai inserir o Boolean na operação que eu escolhi, com o objeto que eu escolhi, e já vai converter o objeto operador no modo de visualização Bound. Vou fazer com a esfera agora, seleciono primeiro o operador, Shift, o objeto principal, Ctrl+, e eu fiz uma operação de adição. Então ele está listando aqui, é a mesma coisa, ele só está agilizando o processo. Bom, se você tiver alguma dúvida, posta aí nos comentários, e se tiver gostado, dá um like aí pra gente, e aí a gente se vê no próximo vídeo.